Galera, salve. Semana 14, segunda aula da semana, força mecânica, né? Estamos na mecânica. Firme e forte lá. Sempre ela. A gente terminou na semana passada o primeiro material de lei de Newton. E no primeiro material de lei de Newton, a gente tinha isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Começamos lá com conceitos de força, primeira lei, segunda lei, terceira lei. E aí depois a gente entrou em estudos de caso. Força-peso, normal, tração, atrito, força elástica e aceleração em elevador. Até o item F. Tudo isso a gente discutiu em aula. Tá? O que está faltando de conceito? O que está em branco. Do que está em branco, o item G, ele vem agora. Na verdade, se vocês olharem no material de vocês, veio plano inclinado e a teoria do elevador. A teoria do elevador. Veio lá uma explicaçãozinha, a gente já trabalhou na aula passada. Tá? E aí vai vir um terceiro material com o item H. Material só para força centrípeta. Tem bastante coisa para discutir de força centrípeta. Beleza? Antes da gente entrar na força em plano inclinado, eu preparei uma lista. Se você olhar no material de vocês, tem duas listas de exercício de sala. Então, hoje a aula é uma aula de exercícios. Tá? É uma aula de exercício. A gente vai encher o saco de fazer exercício de bloquinho. Vocês vão olhar, vocês vão sonhar com bloquinho depois da aula de hoje. Porque assim, gente, aqui é um assunto que você precisa ter bagagem. Para você acertar uma questão de lei de Newton, dependendo da questão, do vestibular que você for prestar, né, não só o Enem, você tem que ter muita bagagem. Você tem que conhecer muitas situações. Então, aqui cabem várias aulas de exercícios. A gente já tinha falado isso. Né? Na primeira passada de exercício, a gente fez uns 13. Nessa daqui tem mais uns 13 também. Aliás, eu vou até pedir desculpa para vocês, que depois que eu mandei o material, eu vi que a numeração do material estava errada. Os exercícios ali estão com o número errado, mas tudo bem. Tá? Então, a aula de hoje é para exercício. Fazer bloquinho. Aqui o que vai entrar basicamente? Bloquinho com atrito. Não vai entrar polia ainda. Não vai entrar plano inclinado, porque a gente não viu a teoria. Tá? Isso vem depois, tá? Numa segunda parte, que também está dentro desse material. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a fazer as questões. Deixa eu só ajeitar uns negócios aqui na minha tela. Pronto. Aqui. Então, ele fala o seguinte. Considere dois blocos A e B. Aqui, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é basicamente aplicar primeira, segunda e terceira lei. Espera aí. Pronto. Primeira, segunda e terceira lei. Tá? Então, ele fala lá. Considere dois blocos A e B de massa. Eminho, 2 quilos, e emão, 3 quilos. Então, massa do A, 2 quilos. Massa do B, 3 quilos. Bom, vocês vão fazendo as contas também, tá? Por favor. Sempre tem as escorregadinhas. O bloco A, ele é o de massa 2. Ele está apoiado numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Então, aqui não tem atrito ainda. Está preso por um fio ideal, que está preso ao bloco B, que se move verticalmente. Opa! Ele está se movimentando. Gravidade 10. Ele pede para que a gente determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da tração no fio. Então, é um problema de bloquinho, um bloquinho pendurado. Tá? Na semana passada, a gente trabalhou exercício de um carrinho puxando o outro. Não sei se vocês vão lembrar desse exercício. Tá? É mais ou menos assim, só que agora eu tenho um bloquinho pendurado. Beleza? Bom, a gente pode olhar para isso de três maneiras.
eu posso olhar para isso como um sistema único, A e B, como se eles fossem uma coisa só, tudo bem? Eu posso olhar só para o A e eu posso olhar só para o B. A lei de Newton, a segunda lei, né? Qual é a segunda lei para quem não lembra? Que a força resultante de um sistema vai dar para o sistema uma aceleração resultante. Certo? E aí tem a massa no meio da história, que a gente já discutiu, né? A história da inércia, tananã. Na aula passada a gente fez uma discussão bem legal sobre isso, nos exercícios. Muito bem. Então, quando a gente tem algumas coisas que você vai fazendo exercício de lei de Newton, você vai se ligando. A primeira coisa que a gente se liga é que toda vez para você resolver uma questão de lei de Newton, você tem que conhecer a aceleração. Tanto é que a primeira pergunta do exercício é: calcule a aceleração. Ok? Depois ele vai pedir alguma outra coisa. O que pode acontecer no vestibular? No nosso exemplo aqui, ele está pedindo aceleração e a tração no fio. E aí, é importante que você entenda que existe uma ordem. Eu primeiro acho a aceleração. Sem ela, eu não acho mais nada. Então, ele vai. O que ele vai fazer? Vocês vão perceber que a gente vai acabar meio que recorrente. Ele vai pedir uma tração, mas para achar a tração, você tem que achar a aceleração primeiro. Depois, ele vai pedir um atrito, mas para achar o atrito, você vai ter que achar a aceleração primeiro. Ele pode pedir uma força elástica, mas para achar a força elástica, você vai ter que achar a aceleração primeiro. Então, existe toda uma preocupação com a aceleração. E aí, qual é a dica? Para achar a aceleração, eu vou usar a segunda lei para o sistema. O que isso quer dizer na prática? Você tem aqui o bloco A e o bloco A, ele está pendurado, aliás, ele está preso ao bloco B, que está pendurado. Então você vai enxergar como se isso aqui fosse um corpo só. Tudo bem? Tá. Quais são as forças que estão atuando no sistema? Bom, eu tenho o peso do A que vai se anular com a normal. Concorda? Porque não esqueçamos, né, que o A ele tá em cima do chão. Então existe uma normal. Existe uma normal. Tudo bem? Além da normal e do peso que estão agindo no A, eu tenho o peso do B. Eu tenho o peso do B. Que está agindo por causa da Terra. Ah, mas o B não tem normal, professor? Não. O B não está apoiado em nada. Só tem normal quem está apoiado. Só que existe uma corda. A corda, ela puxa o corpo A para a direita. Tração. Certo? Então, essa força, ela está sendo aplicada por quem, pessoal? Quem está aplicando essa força? É a corda, concorda? Mas quem está puxando a corda? Quem é que está puxando a corda? Quem puxa a corda? Deixa eu ver. É o B. Isso, é o B. Então, em última análise, você concorda que o B está puxando o A? Essa atração ela acontece porque o B puxa o A, certo? Então, se o B puxa o A puxa o B. Ó, então eu tenho aqui uma atração para cima. Aqui é a segunda lei. Aqui eu estou aplicando a terceira lei, ó. Ação e reação. Olha lá, estão em corpos diferentes. Uma tração aplicada no A, aqui, ó.
a outra tração aplicada no B. Tudo bem? Agora, gente, pensa comigo um pouquinho. Se eu vou aplicar a segunda lei para o sistema, eu vou desconsiderar a tração. Por quê? Alguém pode me dizer? Por que eu desconsidero a tração quando eu olho para o sistema como um todo? Isso aqui é muito importante que vocês saiam daqui entendendo, tá? Por que eu desconsidero a tração quando eu olho para o sistema como um todo? Porque elas estão em equilíbrio, mais ou menos. Ó, aqui veio uma resposta muito boa. Ó, veio de novo. Porque ela é uma força interna. A partir do momento que você olha A e B como uma coisa só, na verdade, essas trações é como se fosse uma força que mantivesse os dois grudados. Se você analisar bem, essa tração ela mantém os dois corpos grudados pela corda, óbvio. Então ela pode ser considerada uma força interna. Força interna não acelera sistema. Ela é uma força interna. Força interna não acelera sistema. Por isso que o Superman não pode voar. Não tem sentido o Superman voar. Ele não tem um motor. Ele não pode ele mesmo acelerar a si próprio. É isso que é importante entender. Uma força interna, se ela existisse, o corpo ele aceleraria a si mesmo. Não tem como um corpo acelerar a si mesmo por uma força interna. Tá? Então vamos lá. Aí, outra coisa que eu sei. Concorda que o peso do A anula a normal? Ó, o peso do A anula a normal. Então a pergunta é a seguinte: quem acelera o sistema? Se não é a força interna, se não é o peso do A, se não é a normal, quem acelera o sistema? PB. PB acelera o sistema. Concorda? Então eu vou aplicar a segunda lei assim, ó. Eu estou falando do sistema, não é? Para o sistema, a força resultante é o PB. Certo? Então eu posso dizer que PB é a massa do sistema vezes a aceleração. Então, PB é igual a MA mais MB. Olha lá a segunda lei aparecendo, ó. Vezes a aceleração. Tá bom? Quanto que vale a massa do B? Por que que ó, estão perguntando aqui, por que que o peso anula com a normal? Porque ele está no chão aqui, não está, ó? Você concorda que ele não está acelerando nem para cima, nem para baixo? Ele não está acelerando nem para cima e nem para baixo. Então, se ele não está acelerando nem para cima, nem para baixo, as forças se anulam, tá? Beleza. Como assim é uma força interna? A força de tração, ela mantém os dois blocos juntos, não mantém? Então, quando você olha para isso, você vê dois blocos andando, não vê? Como é que esses dois blocos estão andando juntos? Por causa da tração. Uma força interna é mais ou menos assim. Imagina um trem andando. Imagina um trem andando. E aí você tem os vagões. Os vagões não são enganchados? Os vagões são enganchados. Aquela força que segura um vagão no outro é uma força interna. O que a gente está querendo dizer aqui quando a gente fala em força interna? Não é ela que acelera o sistema. Né? Pensa num trem andando. Quando um trem está andando, não é aquela força que está acelerando os vagões.
Então, a gente diz assim, uma força que acontece dentro de um sistema, quando ele é grande, por exemplo, quando são trens conectados ou bloquinhos conectados por um fio, a força que está dentro do fio, ela é de dentro daquele sistema, daquela coisa toda. Então, ela é chamada de força interna. Tá? Quando você olha para a coisa toda andando, o que eu estou querendo dizer, né? Quando eu falo assim, a força externa desconsidera. Quando você olha para a coisa toda andando, você tem que desprezar ela porque não é ela que acelera a coisa toda. Quem está acelerando a coisa toda é o PB. E o PB, ele não é uma força interna. Concorda comigo? Sabe por que, o PB não é uma força interna? Alguém conseguiria me responder essa pergunta? Cara, essa pergunta é foda. Quem conseguir tá de parabéns. Por que, que o peso do PB, não é uma força interna? Hum, hum. Calma, vixe, pera, puta. Primeira resposta aqui. Porque ele muda o movimento? Não, não ficou legal. Deixa eu ver outra aqui. Porque ele está só em um corpo e é influenciada pela gravidade. Já melhorou. Já melhorou bastante, olha lá. Essa força B, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Porque a causa dele é a gravidade, olha lá. Porque ele causa aceleração. Não, não é bem isso, é por causa da gravidade. Porque ele acelera o corpo, porque ele acelera o movimento. Ó, essa resposta foi a mais louca. Pronto, essa daqui foi a resposta. Sabe por que, que o PB é a força, ele não é uma força interna? Porque, ó, vou ler na íntegra a resposta. Porque é a força que a Terra faz no bloco. A Terra está fora do sistema. O sistema não são os dois blocos? Os dois blocos são o sistema. A Terra está fora dele. Então, o PB é uma força externa. É ela que acelera o corpo, o sistema. Se você para pensar o seguinte: se você tirar a Terra, acabou o PB. O sistema não acelera. Entenderam? Ele entra na primeira lei. Porque não tem mais força resultante. Conseguem perceber essa situação, gente? Isso pode parecer bobo, essa discussão que a gente está tendo, mas se você não entende isso, você não consegue resolver o exercício mais chato. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Que boa resposta. Quanto que é o PB, então, gente? Deixa eu ver. O PB vale 30, né? Então é 30 igual. A massa do sistema é 5 vezes a aceleração. Então, a aceleração deu 6 metros segundo ao quadrado. Pronto. Tá aí. Agora, eu vou para a segunda parte do exercício. Calcule a tração no fio. Agora, você vai imaginar na sua cabeça que você vai cortar o sistema ao meio. Agora, você vai quebrar o sistema. Por que que eu tenho que quebrar o sistema agora, gente? Por que que eu preciso quebrar o sistema agora? Porque eu preciso calcular a força interna. Concorda? Eu preciso calcular a força interna. Tá? Então, olha só. Eu preciso acelerar esse cara. Por exemplo, quem acelera o corpo A? Quem acelera o corpo A? Vamos lá. Quem acelera o corpo A? Quebra o sistema na tua cabeça. Olha lá, já responderam aqui. Atração. Atração. Então, para o corpo A, para o corpo A, como é que fica a segunda lei para ele? Espera aí. Para o corpo a segunda lei, ela fica assim. Força resultante é atração. Olha só para o corpo A, gente. Não é a atração que está puxando? O peso e a normal, elas estão se anulando. Então nem olha para elas.
Não são elas que estão acelerando o corpo. Então, para o corpo A, a tração é igual à massa dele, só dele. Porque eu estou usando a segunda lei só para ele agora. Só para ele. Vezes a aceleração, que eu já tenho. Porque eu já achei. Então, não tem como achar a tração sem achar a aceleração antes. Entende? Quando você tem uma força interna, é assim que funciona. Tá? Bom, aí eu vou substituir. Tração igual. Massa do ar. Só a massa do ar é 2, vezes a aceleração, que é 6. Então, a tração dá 12. Tranquilo? Tranquilo? Agora, olha só. E se eu estivesse olhando só para o B? Segunda lei para ele. Gente, quem é a força resultante no corpo B? Olha lá, olha lá, olha lá. Já estão falando aqui. Já estão falando. A força resultante seria PB menos atração. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Olha aqui no corpo B. Olha no corpo B. Tá olhando? Será que a tração anula o peso ali? Será que a tração anula o peso aqui, gente? Responde para mim. Será que a tração anula o peso? Não. Não. Tá? A força resultante, presta atenção aqui, ó. Tô vendo as perguntas aqui, tá? Relaxa que eu vou explicar. Ó, é PB menos tração. Aí tô perguntando assim, peraí, professor, por que menos tração? Ué, vamos pensar. O sistema não está acelerando? Qual é a aceleração desse maluco, gente? A aceleração do maluco não é 6? Agora, para pensar um pouquinho. O corpo B, ele está acelerando para baixo. O corpo B está acelerando para baixo. Se o corpo B está acelerando para baixo, é porque a força resultante tem que estar para baixo. Por isso que tem que ser peso menos tração, e não tração menos peso. Se fosse tração menos peso, não pode, ó, veja, não pode ser peso igual a tração. Sabe por que que não pode? Se o peso fosse igual à tração, ele estaria descendo em movimento uniforme. Ele estaria na primeira lei. Ele estaria com força zero. Mas se a gente acabou de achar uma aceleração, é porque esse cara tem que estar acelerando. Então, por isso, tem que ser peso menos tração. Tudo bem, gente? Deixa eu ver que tem mais umas perguntas aqui. Exato, exato. Estão falando aqui assim, ó, se fosse tração menos peso, o corpo estaria subindo? Ele estaria com a aceleração para cima. Então, provavelmente estaria subindo, acelerando. Né? Se o sistema estivesse parado, sim. Se o sistema estivesse parado, portanto, a força resultante é zero, seria tração igual a peso. Isso mesmo. Isso. Seria porque a tração está segurando o bloco B? Exato. É isso mesmo. A tração está segurando o bloco B. Exatamente. Tá? Por isso, menos PB. Ela está meio que impedindo o bloco B de acelerar mais. Né? Tipo, olha que interessante. Veja que interessante isso. Por isso que é bom vocês perguntarem as coisas, porque vão surgindo coisas na aula. Se o corpo tivesse caindo em queda livre, você concorda que a única força que ele estaria atuando nele é o PB? É só o PB. Pensa no corpo em queda livre. É o PB. Qual seria a aceleração dele? Se fosse só o PB? 10. Uhum. Uhum. Gravidade. Tá bom. Qual é a aceleração dele nesse momento? No exercício?
Qual a aceleração dele? 6. Por que ele está acelerando menos do que a gravidade? Por que ele está acelerando menos do que a gravidade? Porque a tração está segurando, exatamente. Entenderam? Entendeu? É uma força que segura. Por isso tração menos, por isso peso menos tração. O fato dele estar acelerando com menos que 10 é porque tem alguma coisa que está segurando ele. Não é só o peso que está agindo. Porque se o peso agisse, era 10 a aceleração. Para todo mundo é assim. Se você cai, você acelera com quanto? 10. Agora, se você está acelerando com 6, tem uma coisa te segurando. Você está acelerando, mas acelerando menos do que deveria. Tá bom? Então, ó, então nesse caso, a força resultante ela vai ser a massa só do B vezes a aceleração. Então fica assim, ó. Quer ver? PB. PB, o peso é 30, né? 30 menos tração igual, já volto. Já vou voltar aqui. Igual a massa do B. A massa do B é 3, né? Vezes 6. Tudo bem? Então fica 30 menos T igual a 18. Passa o 30 para lá, vai dar 12, né? Olha lá, deu 12. Nossa, que coincidência. Não é coincidência, né, gente? Como é ação e reação, elas têm que dar o mesmo valor. Você calculou no corpo A, deu 12. Você calculou no corpo B, também deu 12. Isso prova que a ação e reação é verdadeira. Tá? O pessoal está pedindo para eu voltar à linha do raciocínio aqui na aceleração. Né? Essa discussão da aceleração ela começou porque perguntaram para mim assim: por que a força resultante é peso menos tração? PB menos tração. Né? Acabamos de fazer aqui a resolução, né? PB menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui, ó. Então a pergunta foi: por que peso menos tração? Aí eu disse o seguinte: falei, olha, por que é peso menos tração? Se o corpo tivesse caindo só com a ação do peso, se ele tivesse caindo só com a ação do peso, ele tinha que estar caindo com uma aceleração igual a 10. Concorda? Só que no nosso exercício, o nosso corpo, B, ele está caindo com que aceleração? 6. Então, se ele está caindo com uma aceleração de 6, que nós calculamos aqui, ó, ele está com uma aceleração menor. Então, eu sei que ele tem um peso. Mas se a aceleração dele não é 10, tem uma força segurando ele para cima, um pouquinho. Essa força que está segurando ele é a tração. Por isso ele é acelerando menos do que deveria. Né? Para poder justificar por que eu fiz isso aqui, ó. Por que eu fiz isso? Tá? Uma forma, vamos dizer assim, mais simples de você pensar, qual que é a forma mais matemática de você pensar? Você pensa o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, porque está cheio de anotação na tela. Ó, olha aqui, a aceleração não está para baixo? A aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, é porque a força resultante tem que estar para baixo. Só que a força resultante são dois vetores, ó. Só que se um vetor está para baixo e outro está para cima, se a resultante tem que estar para baixo, então você faz o maior menos o menor. Peso menos tração. Tá? Tudo bem, gente? Ficou claro? Tranquilo? Maravilha. Aí o exercício, então. Podem tirar print.
Então, esses primeiros exercícios a gente vai fazendo com bastante calma, né? E aí depois a gente vai acelerando. Isso vai ficando meio automático. Isso daí tem que ficar meio que automático, tá? Tração é uma força que segura o corpo. B. Se não tivesse a tração, a aceleração seria 10. Tá perfeito. É isso mesmo. Tá? Ctrl C, Ctrl V nisso aí. E se eu fizesse com cada um isolado para achar a aceleração? Pois é, eu te desafio. Eu estava esperando essa pergunta. Essa pergunta ela é muito importante. Perguntaram assim: e se eu fizesse com o separado para achar a aceleração? Sabe por que você vai travar? Porque você não tem a tração. Quando você vai fazer a segunda lei separada, pode perceber, você precisa da tração, tanto no corpo A como no corpo B. Então, não tem como quebrar o sistema antes de olhar para ele como um todo. Não tem. O que muita gente faz quando vai resolver o sistema? Não sei se vocês já viram assim. Ele escreve a primeira lei para o sistema, a segunda lei para o A, escreve a segunda lei para o B e soma as duas. E aí chega na segunda lei do sistema. O que está fazendo é um raciocínio contrário. Tá? A gente olhou para o sistema primeiro, identificou a força resultante e achou a aceleração. Aí eu vou para dentro do sistema, quebro ele para achar a força interna. Tá? A não ser que seja um exercício em que ele já te dê aceleração. Né? Aí ele já vai te perguntar alguma coisa direto. Tá? Vamos lá. Agora vamos pendurar bloquinho de dois lados. Bloquinho de dois lados. Um bloco B é apoiado numa mesa horizontal perfeitamente lisa e está ligado por dois fios ideais a dois blocos A e C. A aceleração do bloco B é para a direita. Pronto, graças a Deus ele já deu. E a intensidade dela é 2. Então, se o B acelera para a direita, o C acelera para baixo. Isso. Tá? B acelerando para a direita, C está caindo. E o A está acelerando para cima. Tá? É isso aqui, ó. Vamos desenhar. Ó. Opa, perdão. Ó, o B ele está acelerando para a direita. O C está acelerando para baixo. Né? Consequentemente, o A está para cima. Tá? Beleza? Beleza. Então, vamos exercitar um pouco o nosso raciocínio. Vamos ver o que ele está pedindo aqui primeiro, né? Ó, aí ele fala o seguinte: as massas de A e B são 1 kg e 2 kg. Gravidade 10. Determine as forças de tração e a massa do corpo C. Determine as forças de tração e a massa do corpo C. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho MA, que é 1 kg. MB, 2 quilos. E o MC eu não tenho, né? E a aceleração vale 2. Tá aí. Bom, como ele já deu aceleração, a primeira coisa que eu posso pensar é assim: então eu não preciso me preocupar com o sistema. Aí alguém tinha perguntado aqui: mas eu não posso começar pelo sistema? Agora você pode, porque ele me deu aceleração. Então, o que eu quero achar? A tração nos dois fios e o peso do bloco C, a massa do bloco. Então, eu sugiro que a gente comece olhando para o bloco A.
Eu vou olhar para o bloco A, só para ele. Por que eu vou olhar só para o bloco A, gente? Vamos pensar um pouquinho. Ó. Quais são as forças que estão agindo no bloco A? Lembrando que o bloco A ele está acelerando para cima, hein? Então eu tenho isso, olha lá. Eu tenho a tração, que eu vou chamar de T1, tá? E o peso. E o peso. Tá? Então eu vou aplicar a segunda lei para ele. Eu vou aplicar a segunda lei para ele. Ó. Cuidado agora, hein? Na segunda lei, vai vir T1 menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Por que é T1 menos peso agora? Porque a aceleração está para cima. A aceleração está para cima. Beleza? Então, a resultante tem que estar para cima. E aí eu já acho T1. Ó. Então, ó, T1 menos. O peso do A, gente, é massa vezes gravidade. Então, é 10. Isso é igual massa do A. A massa do A é 1 vezes a aceleração que ele está submetido, que é 2. Essa aceleração é para todo mundo. Tá? Então, T1 vai dar 12 newtons. 12 newtons. Aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta é bem importante. Por que eu não comecei pelo corpo C? Nem pelo B? Por que eu não comecei pelo corpo C? Porque eu não consigo achar nem o peso nem a tração dele. Exatamente, ó. Estão falando aqui, porque eu não tenho a massa dele. Entende? Então essas coisas a gente tem que perceber na hora do exercício. Por onde eu vou começar? Eu vou olhar para qual bloquinho? Não dá para olhar para o bloquinho C. E também não dá para olhar para o bloquinho B, viu, gente? Porque para eu olhar para o bloquinho B, eu teria que conhecer as duas trações. Eu não consigo, não tenho as duas. Então eu fui pelo A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tração do outro lado do fio. Então, para isso, eu vou usar o bloco B. Então, vamos lá, o bloco B. O bloco B. Gente, o bloco B, vamos olhar só para ele. Ele está aqui. Tá? Ele está no chão. Então, existe um peso que anula com a normal. Então, já vou esquecer essas duas forças aqui. Tá? Tudo bem? Aí eu tenho, do lado direito, uma força puxando ele para a direita, que eu vou chamar de T2. É a tração do lado direito. Só que como ele está preso ao corpo A, aquela tração amarela que puxa o A para cima, ela está segurando o corpo B. Ela está contra o corpo B. Ação e reação. T1. Sacaram? Esse é o corpo B. Isso é o que está acontecendo olhando só para o corpo B. Tá? Deixa eu ver que estão perguntando uns negócios aqui. Professor, desculpa, o senhor poderia repetir essa parte que o senhor falou que a tração do ar... Puxa o B e o B puxa o A. Aqui, ó. Fazendo favor? Olha para essa Obrigada, corda tá? aqui, ó. Esta cordinha aqui. Nessa parte de baixo, o A está sendo puxado para cima. O A está sendo puxado para cima. Só que essa corda ela está presa ao B.
Então, o B ele também está sendo puxado, porque essa outra corda está conectando os dois. Lembra que a gente falou aqui no primeiro exercício, ó, da força interna, ó, aqui, ó. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O corpo A aqui, ó, ele era puxado para a direita. O corpo B é puxado para cima. Aqui a gente tem uma situação parecida, ó. Opa, volta aqui, ó. Olha para o corpo A aqui, ó. Você tem uma força puxando ele para a direita, que eu chamei aqui no meu desenho, né, de T2, que é a atração. Agora, desse lado aqui, ele tem uma força que está meio que contra isso. Por quê? Porque ele está sustentando o corpo A. Então, é como se o corpo A quisesse arrastar ele para o lado. E de fato quer, né? Porque o corpo A tá pendurado aqui. Então, imagina uma coisa pendurada aqui, tentando arrastar isso para o lado esquerdo. Essa é a força T1. Tudo bem? Ficou claro? Deixa eu ver que tem uma galera que está com essa dúvida mesmo aqui, ó. Obrigada, Pro. Obrigada. Nada. Deixa eu ver. Ó, já tô bem. Prof, mas não seria a força peso de A que puxa o bloco B? Não. O peso do A, ele está aplicado no corpo A. Por isso que ele chama peso do A. O peso do A, ele puxa o A. O A está grudado na corda e a corda puxa o B. Aí você pode dizer para mim, professor, mas a força da corda não teria que ser igual ao peso? Não. Se a força da corda fosse igual ao peso, ele não teria aceleração. Ele estaria em força resultante zero. Ele estaria na primeira lei. Então, ó, é muito importante que a gente entenda que a tração, ó, ela é maior que o peso, essa tração aqui, ó, 12 newtons. E eu sei que ela tem que ser maior que o peso, porque ela está acelerando o corpo. Ela está acelerando o corpo. Tudo bem? Beleza. Espera aí que eu acho que tem mais uma outra pergunta. Acho que foi, né? Prof, eu pensei que... Aqui, acho que já foi essa pergunta aqui. Eu pensei que a aceleração seria 10 por causa da gravidade no corpo A e no C. Não. É uma coisa que a gente precisa entender, gente. Um corpo só tem aceleração da gravidade quando ele está sob a ação exclusiva do peso. Por exemplo, qual é a tua aceleração agora? Qual é a tua aceleração agora em relação à Terra? Alguém sabe? Nenhuma, zero. Então, presta atenção agora. Se a minha aceleração é zero, eu estou na primeira ou na segunda lei de Newton? Primeira. Tá. Então quer dizer que a força resultante em mim vale quanto? Zero. Vale zero. Quem está anulando meu peso? Se eu tenho peso, tem alguém que está anulando meu peso. Quem está anulando meu peso? A normal. Exatamente. Então entendam o seguinte, gurizada. Só existe resultante zero quando não tem aceleração. Então, quando ele fala que o sistema está acelerando, acabou. Não tem resultante zero para ninguém aqui. Então, em hipótese alguma, a tração 1 pode ser igual ao peso. Não tem como. Tanto é que não deu. Tanto é que se você olhar, a tração deu 12. Quanto é o peso? 10. Olha lá. A tração é maior que o peso. Por isso que ele está acelerando para cima. Beleza? É importante ter essa percepção, por quê? Porque no corpo B, quem é a força resultante? No corpo B. T2? Não. T2 menos T1? Sim. Por que não é T1 menos T2? Por que não é T1 menos T2? Por causa da aceleração, né? Por causa da aceleração. Espera aí. Espera aí. Que chato isso aqui.
Ó, a aceleração, gente, ela tá para a direita. Então, a resultante tem que estar para a direita. Então, é T2... Peraí, deixa eu fazer de outra cor aqui, para não misturar. De verde. Então, vai ficar T2 menos T1 igual a massa do B vezes a aceleração dele. Tá? Beleza. Aí fica assim, ó. T2 menos 12. Gente, aquela atração é ação e reação, não é? A amarelinha. Então, se o T1, se esse T1 aqui, ó, ele vale 12, no corpo B ele tem que valer 12 também. Então, eu estou colocando 12 aqui, ó. Tá? Igual a massa do B. A massa do B é 2 vezes a aceleração, que também é 2. Então, vai dar 14, né? Então, a tração no corpo T2, né? Vai dar 14 newtons. 14 newtons. Não é 16, professor? Ah, é 16, verdade. Verdade. Obrigado. 16. Ali deu 4. Perdão. Beleza? Bom, aí a gente vai para o corpo C agora, né? É o que falta para a gente achar o que está faltando. Corpo C. Bom, o corpo C, ele está pendurado. Espera aí que estão chamando aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá. Estavam me corrigindo aqui. Então, ó, o corpo C está pendurado. Eu sei que ele está acelerando para baixo. Então, a resultante tem que estar para baixo. Então, eu tenho o peso dele, certo? Que é uma força que está sendo aplicada pela Terra nele. E eu tenho o fio que puxa ele para cima, né? Vocês conseguem compreender agora essa história de puxar ele para cima? Né? Veja que a corda 2, ela está aqui, ó. Aqui está o T2 e aqui também, ó. Tá? É a força interna. Beleza? Nesse caso fica como? Isso, ó, já escreveram aqui também, ó. Já estão falando, ó. Então a conta fica assim, ó. Força resultante para esse cara é PC menos T2. Tem que estar para baixo a força. Isso aqui é igual a MC vezes a aceleração. Vezes a aceleração. Eu quero PC, hein? Então vamos lá. PC menos. A tração é 16, ação e reação. A massa do corpo C, eu quero saber, vezes a aceleração. Aí fica assim, ó. No lugar do PC, gente, eu vou escrever mg. Ó. mg. Perdão. Tá? Massa vezes gravidade, menos 16, igual a mc vezes a aceleração, que é 2, né? 2mc. Tudo bem, gente? Então, eu substituí, ó, a aceleração é 2, aqui, ó. Tá? E aqui eu coloquei massa vezes gravidade, ó. Tá? Então, vai dar 8mc, igual a 16. Então, mc dá 2. Confere aí as contas. Tá? Desenrola. Vamos desenrolar esse negócio. Essas leis de Newton aí. Pode printar. Outro.
Ele é melhor, né? O professor da terça-feira é melhor. O professor da terça é animado. Quando que a aceleração vai ser igual à gravidade? Quando ele estiver caindo só caindo, despencando. Despencando. Você só consegue ter a aceleração da gravidade quando a única força que estiver te puxando for o peso. Então você não pode estar preso em corda nenhuma. Você não pode estar preso em nada. Você tem que estar literalmente despencando. Aí a tua aceleração é 10. Por isso que esse cara aqui, ó, né, tem muito aluno, essa pergunta ela é muito importante que foi feita aqui, porque é o seguinte, ó, tem muito aluno que olha para esse cara aqui, ó, e acha que porque ele está caindo, a aceleração dele tem que ser 10. Gente, ele está caindo, mas ele está preso numa corda. Então, quando ele está preso nessa corda, o que essa corda faz? Impede que só a gravidade atue nele. Por isso que a aceleração dele não é 10. Tá? Por isso que a gente fala sempre aquela frase: um corpo em queda livre tem aceleração gravitacional. Um corpo em queda livre. O que é queda livre? Lembra lá da aula de queda livre que a gente fez na cinemática? Ela falava assim: o corpo está em queda livre quando a força resultante é o peso. Só tem ele agindo. Aí é 10. Tá? Beleza? Agora, segurando numa corda, tipo um paraquedista, né? Quando o paraquedas abre, aquela corda puxa ele diminui a aceleração. Ele diminui a aceleração, tá? Vamos lá. Questão 3. Para o sistema de blocos, considere a inexistência de atritos. Então, ainda não tem atrito. Ainda não tem atrito. As massas de A, B e C são 2, 1 e 3. Gravidade 10. Determine a aceleração dos blocos, a tração no fio, que liga A com C, e olha a novidade. Olha como ele botou o bloquinho. Olha como ele botou o bloquinho. O bloquinho B, ele não está preso à corda. Ele não está preso à corda. Quem está empurrando ele é o A. Então é uma outra configuração. Tá? Então vocês já vão percebendo, né, que o céu é o limite aqui. Os caras põem um bloquinho em cima do outro, aí puxa um bloquinho, escorrega. Tem uns negócios assim, sem noção. Mas vamos lá. Bom, vamos achar a aceleração primeiro. Vamos achar a aceleração primeiro. Então vamos quebrar o nosso sistema aqui. Vamos lá, eu vou arriscar a pergunta. Vamos ver. Quem é a força resultante no sistema? Deixa eu ver aqui. Porque se você souber responder isso, gente, você ganha muito tempo. Você não precisa ficar separando, desenhando. O lance é você ter a manha de falar, opa, eu sei qual é a resultante. A maioria falou PC. A maioria falou PC. Exatamente, PC. Por que não é PC menos tração, gente? A tração é desconsiderada, né? A tração é desconsiderada quando eu olho para o sistema. Para o sistema. Todo mundo. Quem é que está acelerando o geral ali? É o PC. Não tem atrito. Não tem atrito. Se tivesse atrito, aí era outra pegada. Não tem nada que segure o sistema. Tá? A tração ela é uma força interna. É o mesmo caso daquela situação. Então, quando eu olho para um... Veja que interessante. Se você olhar para o sistema... Espera aí. Espera aí, gente. Estou com um pequeno problema aqui. Espera só um pouco. Voltou. Ó,
Se você pensar no sistema como uma coisa só, é como se esses dois blocos fossem uma coisa só, que está sendo arrastada pelo bloco C. A força de tração, ela age aqui no C, ó. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui você tem a força de tração que segura C. Essa força ela está sendo aplicada também no corpo A. Mas, de fato, não é ela que acelera o sistema. Quem acelera o sistema é o nosso querido PC. Tá? O A tem o peso que anula com a normal. O B tem o peso que anula com a normal. Então, nem vou nem perder tempo desenhando essas forças. Tá? Você já vai meio que resumindo a coisa. Então, ó, eu vou aplicar a segunda lei para o sistema. Então, força resultante é o PC, que é igual à massa do sistema vezes a aceleração. Ó, estão fazendo uma pergunta aqui. Mas, Dan, aí eu ainda vou somar a massa de B, mesmo não estando na corda? Sim, por quê? Porque ele está sendo acelerado junto. Ele não está sendo acelerado junto com todo mundo? Então, eu boto a massa dele ali. Então, eu faço isso, ó. PC é igual a MA mais MB mais MC, tudo isso vezes a aceleração. Então, vamos lá. A massa do C é 3, então aqui vai dar 30 mg, né? Igual. Vai dar 3, 6, a soma de todas as massas dá 6 vezes a aceleração. Tá? Igual a 5. Vê como é rápido? Se você enxerga a força resultante, você acha a aceleração num piscar de olhos. Tá? Agora, com a aceleração, eu vou separar os bloquinhos. Agora eu separo. Tá bom? O que a gente vai calcular primeiro, gente? Tração ou a força de A em B? Vamos ver quem está ligado aqui. O que é mais rápido de calcular? A tração ou a força de contato entre A e B? A tração? Não. Eu consigo calcular a força de contato entre A e B mais rápido. Olha só o que eu vou fazer. Bloco B. Bloco B. Desenho o bloco B aqui. Quem é que está empurrando o bloco B, gente? O A. É o A. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui uma força de contato que eu vou chamar de FAB. Tudo bem? Essa força é a força resultante no B. Ele não está preso na corda. Então, quem está acelerando o corpo B é uma força interna, que é a força de contato. Essa força está dando para o corpo B a aceleração de 5. Está todo mundo acelerando com 5. Os caras estão meio junto ali, um preso na corda, o outro está preso no outro, mas está todo mundo acelerando com 5. Então, a segunda lei para o bloco B, ela fica assim, ó. Ó que rapidinho. A força resultante no bloco B é a força de contato, que é a massa dele vezes a aceleração. Tá? Daí fica... vamos colocar aqui, vai. A força de contato, AB, ela vai ser a massa dele, que é 1, vezes a aceleração, que é 5. Dá 5 newtons. Tá aí. Beleza? Agora, eu vou achar a tração. Para achar a tração, eu posso usar tanto o bloco A como o bloco C.
Eu vou escrever a segunda lei para os dois, tá? Vou escrever a segunda lei para o bloco C e para o bloco B e para o bloco A. Porque aí a gente já vai treinando isso, ok? Então vamos começar pelo bloco A. Bloco A. Então, vou botar o bloco aqui. Está aqui o bloco A. Quais são as forças que atuam no bloco A? Eu tenho o peso normal, não vou nem perder tempo com o peso normal, tá, gente? Esse aqui é o bloco A. Aqui é o bloco B. Tá. Quais são as forças que estão atuando no bloco A? Temos uma tração? Temos. Temos uma tração. Mas eu tenho isso. Olha lá a galera escrevendo aqui. Eu tenho FBA. Se o A empurra o B empurra o A. FBA. Ação e reação. Deu para entender, gente? Eu tenho duas forças. Uma que puxa o bloco A para a direita, mas, como ele está em contato com o bloco B, ele tem uma força contra ele. Ele aplica a força no A, mas no B, né? E o B aplica nele. Tá? Como a aceleração é para a direita, a resultante tem que dar para a direita. Então, ó, segunda lei para o bloco C. A força resultante no bloco A, ela é tração menos FBA, que é igual a massa de A, vezes a aceleração. Então, fica tração menos 5 igual, que a ação e reação, né? A massa do A é 2, né? 2 vezes 5 dá 10. Tudo bem, gente? Aceleração é 5, aqui, ó. E a massa é 2. 2 e 5. Tá? Então, a tração deu 15 newtons. Beleza? Tá aí. Agora, eu vou fazer com o bloco C. Não precisaria, não, obviamente, né? No vestibular você não vai precisar fazer. Mas como a gente está tendo aula, para a gente ver que dá do mesmo jeito, ó. Bloco C. Para o bloco C, a parada é a seguinte. A aceleração dele está para baixo. Mas não é a gravidade, olha lá. Não é a gravidade. É menos que a gravidade. Por que que é menos que a gravidade? Bom, ele tem o peso, PC. Se fosse só o PC, a aceleração era 10. Só que a corda segura o maluco para cima. De novo, naquela história, né? Para segurar o maluco para cima. Tá? Então, meio que ela tira um pouco da gravidade, né? Ela tira um pouco da gravidade. Então, a segunda lei para ele fica como? Segunda lei. PC menos tração igual a MC vezes A. Tá? PC, a massa do C é 3, então dá 30, né? 30 menos tração. Tem que dar o mesmo valor que o outro. A massa de C vale 3 e a aceleração vale 5. Olha lá. Tá vendo? Ó? Tração deu 15 newtons. Passo 30 para lá, né? 15 newtons. Então para achar a tração, se você vai no bloco C direto, você consegue. Para achar a tração pelo bloco A, você tinha que ter achado primeiro a força de contato. Tudo bem? Conseguem perceber isso tudo no exercício, gente? É bem difícil, né? Tipo, se você vai no bloco C,
você consegue achar a tração. Se você vai tentar achar a tração pelo bloco A, você descobre que você trava. Porque sem a força amarelinha você não consegue achar. Então, o que eu percebi, né, na minha cabeça? Eu falei assim, bom, eu vou começar pelo corpo que tem menos força agindo. Qual é o corpo que tem menos força agindo? É o B. Por isso que eu comecei por ele. Lembra que eu fiz a pergunta para vocês? Falei, galera, qual que é o corpo mais fácil de achar aqui? Quando eu estava fazendo aquela pergunta, o que eu estava querendo dizer com essa pergunta? Qual é o corpo que tem menos forças agindo nele? Então, fica uma dica. Isso também é uma dica que a gente vai percebendo quando você vai fazendo exercício. Quando você for quebrar o sistema, se for possível, comece a trabalhar com o corpo que tem menos força. Porque ele é o que é mais rápido de fazer conta. Tá? Beleza. Vou fazer mais um. Pode printar aí. Aqui é versão hardcore. Ele é bem parecido com o que a gente acabou de fazer, só que aqui o cara, ele, como é um exercício de múltipla escolha, cada alternativa ele fala um negócio. Então a gente vai ter que meio que ler a questão e vai vendo alternativa por alternativa, tá? Então ele fala lá, ó, na figura a seguir, os blocos A e B encontram-se apoiados numa superfície horizontal sem atrito. O bloco C está ligado ao bloco A por meio de um fio que passa por uma polia de massa desprezível, sendo, isso aqui que é importante, a massa do A, 4 quilos. A massa do B, 1 quilo. E a massa do C, 5 quilos. Gravidade 10, podemos afirmar que item A, o conjunto dos blocos A, B e C está em MRU. O que vocês acham? Será que esses caras estão em movimento uniforme, mano? E agora? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu tô só dando corda para vocês aí. Quando eu fico quietinho assim, tá? É tipo assim, se quiserem responder, fica à vontade aí. Olha, a galera tá falando que não. Não. Acho que não. Eu acho que não, por quê? Porque ele tem aceleração, gente. Ele tem aceleração. Sabe como é que eu posso provar que ele tem aceleração? Qual é a força resultante no sistema? Qual é a força resultante no sistema? Isso, PC. PC. Então, pera lá, olha o que eu vou escrever. Como é uma questão de aula, né? Falso. Eu vou escrever o seguinte, ó. A força resultante, ela é o PC, que é diferente de zero. Portanto, ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele está em move. E não em mu. Se a força resultante fosse zero, aí tudo bem. Tá? Então A é falsa. B. Sendo a soma das massas dos blocos A e B igual à massa do bloco C, podemos afirmar que o sistema se encontra em repouso? De jeito nenhum. Ele não está em repouso, gente. Opa, perdão. Pelo mesmo motivo que ele... Se a gente acabou de concluir que ele tem aceleração, gente, ele não está em repouso, né? C. A força de contato que A exerce em B e a aceleração são 5 newtons e 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele quer que a gente resolva o problema inteiro, quase. Né? Então, vamos lá, no item C. Vamos calcular a aceleração primeiro. Tá, a força resultante é o PC. A gente já concluiu no item A, né? Então, eu vou dizer que PC é a massa do sistema
porque nós estamos olhando para o sistema, né, de novo. Tudo isso vezes a aceleração. Tá bom. O PC vale quanto? Vale 50, né, gurizada? Acho que é isso. 50 igual a massa de A mais massa de B mais massa de C, que dá 10, né? 10 vezes A. Então, a aceleração dá 5. Pronto. Agora, eu vou achar a segunda parte do problema, porque ó, a primeira parte, ela está aqui, ó. Agora eu quero ver se a força de contato entre A e B vale 5. Adivinha que bloco eu vou usar? Como eu tenho aceleração, gente, eu posso usar qualquer bloco agora. Que bloco que vocês sugerem que eu use para achar a força de contato? O pessoal está sugerindo B. Por que não seria uma boa ideia usar o A? Por que não seria uma boa ideia se eu usar o A? Se eu tentar usar o A, gente, eu vou ter que cair num problema. Eu não sei atração. Eu não sei atração. Então eu não vou nem mexer com o corpo A, cara. Eu não vou nem mexer, ó, estão escrevendo aqui, porque tem que descobrir atração. Então, eu sugiro a gente usar o bloco B. Bloco B. Por quê? O bloco B, primeiro que ele tem menos força, né? Já começa por aí, que eu vi o pessoal escrevendo também aqui, porque ele tem menos força. Ó, o bloco B está aqui. O bloco B, ele é apenas empurrado pelo A. Não tem atrito. Ele é apenas e tão somente empurrado pelo A. Então, para o bloco B, a força resultante nele é a força de contato. É a força de contato. Então, essa força vai ser igual à massa dele vezes a aceleração. Né? Então, a força de contato é igual à massa. A massa do corpo B vale 1, né? 1. E a aceleração vale 5. Então, dá 5 newtons. 5 newtons. Tá? Beleza? Então, achamos a alternativa verdadeira. Ainda bem, né? Bom, também depois de tudo isso. Tá? Beleza? Aí, com a força de contato, você acha atração no fio. Se bem que você podia achar atração no fio antes, né? Pelo C. Mas tudo bem, vai. Tá. Tranquilo? Deixa eu ver que estão perguntando aqui um negócio. Dan, em quais casos o sistema vai estar em MRU ou repouso? Sempre que a força resultante for zero. Sempre que a força resultante for zero. Falou que a força resultante é zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, ou está parado, ou está em movimento uniforme. Tá? Puta, não, ele tem que falar, mano. De alguma maneira ele tem que falar. Por exemplo, nossa, peraí, tem um negócio na minha boca aqui, peraí. Desculpa aí, gente, eu tô cutucando a boca aqui falando com vocês. Tá? Porque assim, você fala assim, mas ele não falou nada aqui. Ele falou, na verdade, não é que ele não falou, mas o fato do corpo C estar pendurado já indica que esse negócio tem que cair. Porque não tem atrito. Porque o que acontece? Se tivesse atrito, pode ser que esse sistema estivesse parado. Pode acontecer. Às vezes o atrito não deixa o corpo escorregar. Então tem uma outra situação, tá? Estão pedindo para eu fazer a D de dado. Para fazer a D de dado, eu simplesmente vou pegar o bloco C. Fazer o bloco C. Ó. Você tem o peso dele, PC, né? E tem uma tração puxando ele para cima.
Tem uma tração puxando ele para cima. Tudo bem? Então, como ele está acelerando para baixo, a força resultante ela tem que ser PC menos tração. PC menos tração. Isso é igual a massa do cara vezes a aceleração. Tudo bem? PC 50. Menos tração. Igual 5 vezes... A aceleração é 5, né? Tá aqui. Então, a tração vai dar 25 newtons. Tá? Então, para quem perguntou aqui, faz o entender aí. Porque o entender ele era falso. Né? A gente sabia que ele era falso, mas a gente não sabia quanto que era a tração. Tá? Peraí que tem umas perguntas aqui, mano. Peraí. Prof, por que a letra E eu não entendi? Então, não vou fazer a letra E, não. Por quê? Porque eu não quero... Não dá para a gente explicar de uma maneira tão simples o que é conservação de energia mecânica do sistema. Tá? Como é uma questão de vestibular, o que acontece? Eles acabam dentro dos itens cobrando vários assuntos, né? Então, a gente vê aí os itens para falar de cinemática. Então, esse assunto, ele é o assunto mais importante da mecânica, o item E, basicamente. Que a gente, quando terminar a parte de força, a gente vai entrar nesse Baranauê aí de trabalho, energia, tá? Então, eu vou deixar essa pergunta em aberto, mas por questões técnicas, tá? Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Não existe aceleração sem força? Exatamente. Exatamente. Sem força, sem aceleração. Primeira lei, né? Primeira lei fala isso. Sem força, sem aceleração. O que a segunda lei fala? Com força, com aceleração. Tipo, é muito simples. É muito simples. E isso não torna o negócio fácil de fazer exercício, né? Deixa eu ver que tem outra aqui. Se a questão pedir o peso máximo do bloco para manter o sistema em repouso, para isso, a gente vai fazer uma questão dessa lá na frente, mas para isso tem que ter atrito. Aí ele tem que me dar o coeficiente de atrito, tem que ser um atrito estático, você vai trabalhar com atrito estático. Porque quem vai segurar basicamente o sistema é o atrito. Então, qual é o limite? É quando o peso do corpo C fica igual ao atrito. Enquanto o peso se igualar ao atrito, o sistema está parado. Né? Então, você faria PC, você faria assim, né? Por exemplo, se você estivesse fazendo esse exercício, seria assim. PC tem que ser igual a FAT do corpo A mais o FAT do corpo B. Porque você tem dois corpos apoiados na superfície. Né? Isso quando, repito, né? Quando tiver atrito. Quando tiver atrito. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Espera aí. Onde acho? Dan, eu posso falar que houve conservação de energia porque não tem atrito? Pode. 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 O que não conserva energia? Forças dissipativas. Então, tipo atrito, basicamente atrito. Tá? É isso mesmo. Tá, beleza. Certo? Vamos fazer um intervalo? São 10 para as 4 aqui. Fazer um intervalinho, 10 minutos a gente volta, tá? E aí a gente vai dando sequência aí aos casos de bloquinhos, tá bom? Já volta aí. Pronto. Questão número 5. As massas dos blocos A e B são 3 e 2 quilos. A força F1 tem intensidade 20. Aí ele pede para determinar, né, o módulo a intensidade, né, o módulo da força F2, o valor da aceleração dos blocos, e sabe-se que o bloco A, essa informação é importante, ó, o bloco A exerce sobre o bloco B uma força de 26 newtons. Que força é essa, gente? Força interna.
Força interna. Tá lá no meio dos dois bloquinhos. Tá bom? Espera aí. Calma aí, gente, perdão. Deu uma zoada no meu fone aqui. E aí? Eu faço o sistema, separo os blocos. O que vocês sugerem? Vamos achar o F2 primeiro, né? Ele quer que a gente ache o F2. Então, tá bom. Para achar o F2, o que vocês sugerem? Eu faço o sistema inteiro? Faço só o bloco A? Faço só o bloco B? E aí? Vou na de vocês. Nada. Inteiro? Cara, inteiro eu tenho um problema. Sabe por que inteiro eu tenho um problema? Porque eu não conheço a aceleração e nem o F2. Olha lá, então, o pessoal já está escrevendo, porque não tem aceleração. Exato, duas incógnitas. Então, não dá para pensar no sistema inteiro. E agora? Então, ou é A ou é B. Se ele quer que eu calcule o F2, eu acho que eu vou usar o bloco B. Vamos usar o bloco B. Então, ó. Bloco B. Então, o que eu tenho no bloco B? Só ele. Eu tenho o peso, que anula com a normal, né? Tá bom. Tá. Aí eu tenho uma força F2 para a esquerda. E eu tenho uma força de contato que o A exerce em B. Tá? O B empurra o A para a esquerda. Porque, veja, gente, uma coisa importante. Tá todo mundo indo para a esquerda. Tá todo mundo indo para a esquerda. Então, é assim. O F2 empurra o B. O B empurra o A para a esquerda. E o A empurra o B para a direita. Tá? Como a aceleração do corpo B, aliás, como a aceleração de todo mundo é para a esquerda, então eu vou dizer que a força resultante no corpo B, peraí, perdão. Eu vou dizer que a força resultante no corpo B é a massa dele vezes a aceleração. Só que a força resultante nele tem que ser F2 menos FAB. Isso é igual à massa dele vezes a aceleração. Tá? Beleza? É isso. Ah, tá, exatamente. Sem ela, eu não conseguiria fazer a questão. A questão ficava travada. Você teria três incógnitas, não tem como. Tá? Então, vamos lá. F2 eu não sei quanto vale. Menos. A força de contato, né, do A com B é 26. Isso é igual, pode falar que eu estou te lendo aqui. A massa do corpo B, que é 2, né, vezes a aceleração do sistema. Espera aí que estão me chamando aqui. Espera aí. Deixa eu ver, peraí. Mas eu ainda não peguei a ideia do porquê de ser menos. Por que menos? Porque você tem dois vetores, um apontando para a direita e um apontando para a esquerda. Um apontando para a direita e um apontando para a esquerda. O F2, ele aponta para a direita. Então, ele arrasta o corpo para a direita.
O FAB está contra ele, é uma soma de vetor. Como é que a gente soma dois vetores que têm direções opostas? Essa soma vira uma subtração. Né? Vamos lembrar daquela aula de vetor que a gente teve lá, acho que no módulo, sei lá, terceira ou quarta semana, que a gente falava sobre isso. Olha, a soma de vetores opostos, ela acaba virando uma subtração. Tá? Beleza, tá, maravilha, 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 maravilha. Tá, deixa eu ver aqui. Gente, putz, ó, eu fiz uma cagadinha aqui. Na verdade, não é uma cagadinha. Eu travei aqui, ó. Eu não vou conseguir terminar com o bloquinho B. Eu não vou conseguir terminar com o bloquinho B. Sabe por que que eu não vou conseguir terminar? Porque eu não tenho aceleração, ó. Que pena. Eu vou ter que ir pro bloquinho A mesmo. Eu vou ter que ir pro bloquinho A. Aqui, ó, eu vou deixar parado aqui. Tá, ó, eu quero F2, tá vendo? Tá quase pronto. Eu vou ter que achar aceleração pelo bloquinho A. Tá? Então, na verdade, pelo que dá pra gente perceber na questão, tá? A pergunta A, você não tem como achar ela antes de achar o item B. Conseguem perceber isso? Né? Para eu achar o item A, que é a força F2, eu tenho que usar o bloquinho B. Mas eu preciso primeiro encontrar a aceleração. Então, eu vou parar aqui o item A e vou começar o item B. Vou começar o item B. Tá? Para eu olhar para o item B, né, que é achar a aceleração, eu vou pensar no bloquinho A. Bloco A. Então, vamos lá. Bloquinho A. Bloquinho A. Eu tenho peso. Tenho a normal. Que se anulam. Né? E aí, o que eu tenho? Bom, a força que o bloco B faz no A é para a direita. FBA. Que nós sabemos que vale 26. Nós sabemos que vale 26 essa força. Né? Contra ela, tem uma força segurando o bloco, F1. F1. Tudo bem? Então, vamos lá. Segunda lei para o bloco A. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá, e agora, gente? Força resultante no bloco A. Como a aceleração está para a esquerda, a resultante tem que ser FBA menos F1. Igual a massa de A vezes a aceleração. A força de contato, ele deu lá embaixo. Ela vale 26. Menos. A força F1, ele deu lá em cima. Ele fala que vale 20 newtons. 20 newtons. Tá? Isso é igual a massa do A. A massa do A vale 3, né? Vezes a aceleração. Olha lá, agora eu consigo achar a aceleração. Tá? A aceleração deu 2, né, gente? Tá aqui. Tá bom? Então, o mais correto, né, em termos da questão, seria cobrar primeiro o item A e depois cobrar o item B. Mas não tem como achar o item B, o item A primeiro, Dan? Não tem, não tem. A gente está travado aqui, ó. Tá? Agora, voltando para o item A. Então, eu vou escrever aqui, ó, do item B, sabemos que a aceleração vale 2. Então, joga para cá, ó. Força menos 26 igual a 2 vezes 2, que é a aceleração do corpo. Passa para lá o 26, vai dar 30, né? 2 vezes 2 dá 4.
mais 26 dá 30 newtons. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, acho que já foi. Já foi. Próximo. Olha quem apareceu aqui, Margarida. Atrito. Primeiro exercício de atrito dos blocos, tá? Questão 6. Dois blocos, A e B, de massa 1 e 2, estão apoiados numa superfície horizontal, ligados por um fio ideal. Uma força horizontal constante, de intensidade 12, é aplicada ao bloco B. E o conjunto, o sistema, entra em movimento. Determine a intensidade da aceleração nos blocos e a tração no fio. Há atrito entre os blocos e a superfície. E o coeficiente de atrito dinâmico, que é a mesma coisa que cinético, tá? É igual a 0,20. Pronto. Então, gente, aqui você vai trabalhar da mesma forma que você trabalhou até então, com a diferença de que existe atrito. Então, precisamos tomar cuidado aqui. Mas a linha de raciocínio continua aquela mesma. Quer dizer, eu quero achar aceleração. Então, para achar aceleração, eu vou fazer segunda lei para o sistema. Só que agora é que vem o Paranauê. Quem é a força resultante no sistema? Quando a gente olha para o sistema, eu não me preocupo mais com a tração. Tá? Então, aqui, o que a gente vai ter que observar? Vamos colocar aqui o bloco, a corda e o outro bloco. Tá. Vamos para as forças. Então, eu tenho uma força F que puxa o sistema para a direita. Tá? Eu tenho o peso do A, eu tenho o peso do B. Como eles estão apoiados, nós temos as normais. E eu tenho a normal aqui. Até aqui tudo igual ao outro. Agora, eu tenho as forças de tração no fio, puxando esse cara para a direita e esse cara para a esquerda. Estão acompanhando, gente? E aí a novidade vem agora. Por quê? Eu tenho um atrito aqui no chão, FAT no corpo A, e eu tenho um atrito no chão, FAT do corpo B. Tá aí. Beleza? Estão aí as nossas forças do sistema. Muito bem. Agora, eu vou olhar para o sistema e pensar, quem é a força resultante, gente? Vamos lá. Para onde está a aceleração? A aceleração está para a direita. Então, a força resultante no sistema, ela tem que ser F menos FAT de A menos FAT de B. Os dois atritos estão segurando o sistema. São dois corpos apoiados no chão. Certo? Como a tração é força interna, eu esqueço ela. O peso e a normal se anulam. Tá? Então, tudo isso tem que ser a massa do sistema vezes a aceleração. Tá? As duas forças de atrito com sinal negativo, tá vendo? Que é a mesma, aquela história do vetor contra, né? Então, ó, vamos lá. FAT, F menos
Fat de A é μ vezes a normal. Menos μ vezes a normal. Igual a massa de A mais a massa de B, tudo junto, né? Vezes a aceleração. Ali. Tudo bem? Prof, por que não é F menos a soma dos dois atritos? Dá na mesma. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Certo? Aí você tem isso aqui, ó. Aplica distributivo. Né? Tudo bem? Beleza? Maravilha. Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Por que eu desconsidero a tração mesmo? Força interna. Força interna. Como a gente não está separando os bloquinhos, eu não tenho por que me preocupar com ela. Quando eu precisar separar os bloquinhos, aí eu me preocupo com ela, tá? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, não, acho que agora já foi. Ah, tá, já foi, tá. Pensei que eu não tinha feito essa pergunta. Tá, agora vamos lá. Vamos substituir paulada de número aqui. Ô, gente, uma coisa importante, hein? A normal... Peraí, deixa eu trocar aqui. A normal é igual ao peso. A normal é igual ao peso. Então, eu já vou substituir direto, tá? Então, vai ficar assim, ó. F menos mi vezes a normal do corpo A é igual ao peso, que dá 10. Menos mi... Opa. Menos mi vezes a normal do corpo B é 20. É igual ao peso dele. Isso tem que ser igual a massa dos dois, que é 3, vezes a aceleração. Opa. Espera aí. Aqui, gente, eu já posso colocar 12, ó. Perdão. 12. Ó. 12. Agora é fazer a conta aqui, deixa eu ver. Vai dar 12 menos 2 menos 4 dá menos 6. Confere aí. Igual a 3A. Tá? Então, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Vê se está tudo certo aí os números. Beleza. Agora, ele quer que eu calcule a tração no fio. Agora, como ele quer que eu calcule a tração, eu vou cortar o sistema no meio aqui, ó. Eu vou cortar o sistema no meio. Aí eu posso olhar ou para o corpo A ou para o corpo B. Posso usar a segunda lei para os dois. Tá bom? Eu vou fazer o corpo B, tá, gente? Vou fazer o corpo B, que é o mais chato de fazer. Tá? Então, a segunda lei para o bloco B. Bloco B. Vamos lá. Quais são as forças que estão agindo no bloco B? O peso, que anula com a normal. Tá. Aí eu tenho uma força puxando ele para a direita, que vale 12 newtons, que é a força que ele deu no texto. E eu tenho duas forças puxando ele para trás. Eu tenho a tração chata, que eu quero descobrir. E eu tenho a força de atrito dele, que eu sei calcular. Fat de B. Tudo bem? Como a aceleração está para a direita, eu vou usar a segunda lei aplicando a seguinte ideia. A força resultante no corpo B, ela é a massa dele vezes a aceleração. Tá. Ela tem que ser F
menos tração menos FAT. Igual a massa dele vezes a aceleração. Tá? Se eu fosse usar o corpo A, eu faria tração menos FAT, só. Teria menos forças. Né? A força F está sendo aplicada no corpo B. Tá? Se algum de vocês aí já fez com o corpo A, a gente vai ter que chegar no mesmo resultado. Tá? Então, vamos lá. A força F, ela vale 12, menos a tração, não sei, menos o FAT do corpo B, presta atenção aqui, ó. Eu vou copiar daqui, ó. Quanto vale isso aqui, ó, gente, na minha conta aqui de baixo? Acha esse número aqui para mim. Aqui, ó. Esse número aqui, ó. Quanto ele vale? Ele vale 1000 vezes a normal. Ele vale isso aqui, ó. Isso, ó, os caras estão me falando aqui. Ele vale isso aqui, ó. É esse 1000 vezes a normal aqui, ó. Tá? Eu já vou pegar esse cara direto e colocar ele aqui. Ele vale 4. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Menos 4. Tá? Para não ter que ficar abrindo mais. Isso é igual a massa do B. A massa do B vale 2. É 2, né? 2. Vezes a aceleração do corpo B. Cadê a aceleração? Já perdi. Ah, vale 2. Vixe. Comecei a bugar já aqui. 12 menos T. Aqui já vou fazer direto essa conta, vai. Pelo amor de Deus. Aqui dá 12 menos 4, dá 8. Então fica 8 menos T igual a 4. T vai dar 4, né, gente? Confere para mim aí. Se eu não fiz besteritia, o T tem que dar 4. Beleza. Maravilha. Aí. Marra. Beleza, então. Vamos fazer o saideira? Eu vou fazer a saideira, tá? Não vou fazer mais o resto, não. Se fosse discursivo, o que tem? Você teria que especificar... Não. Não precisa, não. É tranquilo. Tá? Você desenha, pode fazer desenho. Esses desenhos, eles são aconselháveis, tá? Principalmente numa prova de exatas. Ó, quer fazer um esqueminha de força, tem que fazer. Tá? O examinador, ele vai olhar, quando ele olha isso, ele já sabe que você entende o que é ação e reação. Quando você faz o desenho mostrando isso aqui para o examinador, ó, isso aqui, ó, ele já entende que você sabe o que é ação e reação, tá? Não precisa colocar TAB, TBA. É preciosismo, se quiser colocar, né? A gente fica meio assustadinho e tal. Aqui, gente, é o que eu falei para vocês que no material de vocês está com problema de numeração. Pelo menos no meu slide estava com problema. Tá? Depois das 6, a questão 7 foi engolida. Não existe ela. Tá? Foi engolida a questão. É aquele tipo de... Essa aqui é uma questão para encerrar a aula, né? Ela é uma questão... Não é muito trabalhosa, mas o pessoal tem um pouco de medo dela. Por quê? Porque tem letra, né? O Enem não costuma fazer muitas questões literais assim, embora já tenham aparecido uma ou outra, de vários assuntos, não só de mecânica, tá? Aqui a coisa é a seguinte, finge que a letra é um número, pronto, e vai levando ela, tá? Olha o que ele fala na questão. A figura abaixo mostra um bloco de massa emão que é arrastado a partir do repouso por um cabo quando uma força de módulo F é aplicada. Tá ali. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a horizontal vale μ. Então tem atrito. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é g, a velocidade do bloco em função do tempo é igual a quanto? E aí, se você olhar nas alternativas, você tem umas coisas bizarras. Ó. Então, a velocidade em função do tempo
Ó, a velocidade em função do tempo é uma coisa desse tipo aqui. Tudo bem? Então, esse tipo de questão é uma questão que é aquilo que eu sempre falo para você. Ó, a gente já fez um monte de problema aqui de bloquinho, né? Aí aparece um problema de bloquinho já diferente. Tá? Bom, primeira coisa que você vai fazer é olhar para o sistema e analisar as forças. Então, eu tenho uma força F para a direita. Eu tenho o peso do corpinho e a normal dele, no corpo M. E eu tenho um atrito aqui. Tá? Beleza? Quem é a força resultante, gente? Quem é a força resultante? Ele fala que o corpo foi arrastado a partir do repouso, então tem uma força resultante. Isso, a força resultante é F menos FAT. Tá. Agora, vamos pensar um pouco, por favor. Se essa força é uma força resultante, ela é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Tudo bem? Gente, vamos lá. Se o corpo tem aceleração, que tipo de movimento ele está descrevendo? Se o corpo tem aceleração, ele está em move. Tá bom. Move. Tá. Se ele está em move, como é que é a equação de velocidade em função do tempo para move? Equação de velocidade por tempo no move. Vovô ateu? Vovô ateu. Então eu quero uma equação assim. Velocidade em função do tempo. Tudo bem? Tá. Ele não partiu do repouso? Então, se ele partiu do repouso, isso aqui vale zero. Isso aí vale zero. Então, a equação de velocidade é V igual a AT. Eu só preciso achar a aceleração agora. Então, o que eu faço? Eu volto para cá, ó, e dou um jeito de achar a aceleração. Dou um jeito de achar a aceleração. Vocês percebem que ele está conectando a dinâmica com a cinemática? O que a gente aprende lá na cinemática? Que no movimento uniformemente variado tem aceleração. Agora a gente entende por que tem aceleração, porque tem uma força resultante. Então ele está conectando. O pessoal está escrevendo aqui. Que questão estranha. É exatamente isso que você tem que aprender a fazer para ir bem na prova do Enem. A prova do Enem ela é toda conectada. Se você não consegue ter essas percepções, você vai ter mais dificuldade. O que a gente está tentando fazer aqui é justamente, quanto menos a gente achar uma questão dessa estranha, melhor é. Tá? Porque é uma questão realmente que não, ela é diferente. Tá? Você não encontra uma questão dessa em qualquer prova. Tá? Para o aluno conseguir fazer uma questão dessa, o conteúdo ele tem que estar muito sólido na cabeça dele, ele tem que transitar pelas áreas da física. Então eu consigo sair da mecânica, da cinemática e entrar na dinâmica, sem problema. A gente tem dificuldade quando a gente estuda, e isso é normal, né, gente? Porque é muita matéria. Então toda hora fica conectando é muito difícil. Porque você tem que primeiro aprender o conteúdo para depois conectar. Né? E qual que é a desgraça do processo que vocês estão vivendo? Vocês têm que, ao mesmo tempo, aprender e conectar. Né? O que seria o mundo ideal? Que o aluno aprendesse no ensino médio e no cursinho ele conectasse. Mas não é isso que acontece na prática. A gente tem dificuldade no ensino médio, é normal isso. Então, tudo isso é um processo. Sempre que eu falo, é um processo. Olhar para uma questão dessa e achar estranho, absolutamente normal. Absolutamente normal. Quando você está no começo de pegada.
Fala, nossa, isso aqui já não pode ser estranho para um aluno que está num segundo, num terceiro ano de cursinho. Tá? É importante vocês terem esses parâmetros, gente. Quando eu falo essas coisas, não é tipo para dar indiretinha em ninguém, longe de mim. É que se você é um aluno que está num segundo, num terceiro ano de cursinho, olha para uma questão dessa e fala, meu Deus, que questão difícil, precisa ralar mais. Tem que ralar mais. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeito de achar a aceleração. Então, ó, vamos lá. Força menos. Quem é Fat? É Mi vezes a normal. Isso é igual à massa do corpo, que ele diz que vale emão, vezes a aceleração. Certo? A normal não é igual ao peso? A normal é igual ao peso. Então, eu posso dizer que F menos Mi mg é igual a M vezes A. Tudo bem? Agora, gente, vamos lá. O que eu estou querendo dessa conta bizarra? Não é a aceleração? Eu quero calcular a aceleração para substituir no vovô ateu. No vovô ateu. Então, eu vou isolar a aceleração. Eu vou dizer que A é igual a F menos μmg sobre emão. Sobre emão. Tá? Essa é a nossa aceleração. Aí eu vou substituir aqui. Então, ó, velocidade é igual a F menos μmg dividido por emão. Tudo isso multiplicado pelo tempo. Aqui. Aí, eu vou procurar alternativa. E não acho. Viu? Ó. Estão vendo as alternativas? Se você olhar para as alternativas, a gente não está achando essa. Aqui está a sacanagem da questão. Aqui foi a crueldade. Até aqui a questão é difícil, ela é difícil, mas beleza, vamos lá. Só que aqui acontece uma coisa que é o seguinte: se você não enxergar uma coisa, por que você não cortou o M? Eu não posso cortar o M, né? Porque ele está subtraindo ali. Não é uma conta de vezes aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu não posso cortar. Eu poderia cortar se aqui fosse uma conta de vezes, ó. Tá? Eu não posso, do mesmo jeito que eu não posso cortar, eu não posso cortar aqui, ó. Não posso cancelar esse M aqui. Tá? Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Presta atenção nessa conta. 3 menos... vou pegar uma outra conta, vai. 11 menos 6 dividido por 2, por 3. Você pode fazer isso aqui, ó? Não pode. Não pode. Né? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Eu não posso cortar esse M aqui, ó. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Aqui, vamos voltar. Então, ó, olha o que eu vou ter que fazer, gurizada. Para chegar na resposta, eu vou ter que enxergar isso de um outro jeito. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tá vendo esta parte? Eu vou enxergá-la de um outro jeito. Eu vou enxergar ela assim, ó. A igual F sobre M menos mi mg sobre M. Vê o que vocês acham disso. Tudo bem? Beleza? Então, olha o que eu fiz, ó. Separei. Que é o que estavam falando para mim aqui, ó. É que falaram de um outro jeito. Mas dá para fazer 11 sobre 3 menos 6 sobre 3. Isso, aí sim, né? Exatamente. Que foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Quem acabou de mandar essa dúvida para mim foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu separei. Eu peguei esse número aqui, ó. F dividido por M menos μmg dividido por M. Tá aqui.
Aí você fala, professor, por que você fez isso? Porque eu travei na resposta. Agora eu posso cortar o M daqui, ó. Portanto, quanto vale a aceleração? De verdade, simplificada. Ela vale F sobre M menos μg. F sobre M menos μg. Tá? Então, vamos lá. Como é que é a equação horária da velocidade? V igual a AT, não é? Ó? AT. Então, vou colocar aqui F sobre M menos μg, tudo isso vezes tempo. Tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. F sobre M. Então, vê se vocês conseguem descobrir qual a alternativa. Vê se vocês conseguem descobrir qual a alternativa. Letra C, exatamente. Porque ele fez a distributiva. O cara é tão sacana. A pessoa que montou essa questão é muito cruel. Ele fez a distributiva aqui, ó. Quando ele fizer a distributiva, ele chega na questão C. Famoso chuverício, exatamente. Tá? Ele chega na alternativa, opa, C. C de cruel, né? Super difícil a questão. Super difícil. Tudo bem? Perguntas, gente? Acho que a gente vai parando por aqui, tá? A gente para por aqui, porque aí depois tem mais uns 6 ou 7 exercícios. Então, a gente gasta mais uma aulinha para poder trabalhar, tá? Se vocês quiserem explorar esses exercícios, os próximos, e já deixarem para a semana que vem, tá? Na terça-feira a gente continua com exercícios. Terminando os exercícios, a gente pega a teoria desse material, tá bom? Beleza? Creuza.